dia, bom dia, bom dia, corpítios mágicos! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma live aqui hoje. Trouxe muitas ferramentas, muita coisa bacana para poder compartilhar com você que está aqui ao vivo, com você que vai assistir essa live depois. Então sejam muito, muito, muito bem-vindos, universo! Quem são as consciências que irão contribuir comigo hoje? Universo, quem são as consciências que eu vou poder ser a máxima contribuição? Então só vem, só vem. Bom dia, Ju. Bom dia, bom dia. Universo, quais são os presentes caixa grande que estão disponíveis para mim hoje? Você pode me mostrar, por favor, universo? Como seria começar o seu dia fazendo perguntas para o universo? Como seria começar o seu dia saindo do piloto automático e se permitindo se abrir para as infinitas possibilidades? Seja bem-vinda, Lady! Gente, nós estamos todos vivendo dentro de um piloto automático, né? Quando eu falo nós, eu falo assim, a maioria da humanidade, a maioria das pessoas, né? Tá vivendo no piloto automático. Então, muitas vezes, a gente já acorda, já sai naquela correria, muitas vezes já começa o dia ali atrasado. E isso não é algo que é expansivo pra gente, sabe? Às vezes, você tirar ali 10 minutinhos do seu dia para poder estar presente, para poder tomar consciência, para poder dar bom dia para o seu corpo, né? Mais um dia, mais uma oportunidade que você está tendo de talvez poder fazer algo incrível, algo grandioso na sua vida, de poder fazer a diferença na vida das outras pessoas. Muitas vezes a gente não faz isso, mas isso faz toda a diferença. Em Access, a gente aprende que as conclusões, elas desempoderam a gente, né? E ao longo da nossa vida, a gente vai tirando uma série de conclusões, né? Que conclusões são essas? A conclusão de que eu não tenho dinheiro, a conclusão de que de repente eu tô num emprego que não é um emprego que eu gostaria, e aí eu chego à conclusão que o meu emprego ele é uma porcaria. Se eu tenho um negócio, muitas vezes eu tô tirando a conclusão ali de que aquele negócio ele não tá sendo contribuição para mim, porque tá sendo muito difícil ter clientes pagantes no negócio. Só que essas conclusões, elas vão só solidificando essa realidade em torno de tudo aquilo que está acontecendo na sua vida. Quando você começa a fazer perguntas para o universo, quando você começa a se abrir para receber, coisas incríveis acontecem. Por quê, gente? Não é só, às vezes as pessoas falam, mas Dani, mas é só fazer perguntas, né? Porque a nossa cabecinha, ela muitas vezes entra nesse lugar de que tem que ser difícil para conseguir as coisas. E aí quando a gente traz uma ferramenta que é muito simples, uma ferramenta que é muito fácil de ser utilizada, as pessoas entram, né, muitas vezes nesse bloqueio de, mas isso aí não deve funcionar, porque isso aí é muito fácil, mas como assim? Vou só ficar fazendo pergunta para o universo e a minha vida vai mudar? E aqui, gente, tá o pulo do gato, né? Por quê? Por que as perguntas, elas são tão importantes? Primeiro porque o que a gente fala, sim, tem poder. Tudo aquilo que a gente fala vibra no nosso campo. Se você tá ali repetindo todo dia que você não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro, é isso que você tá vibrando. É isso que vai reverberar no seu campo e é isso que você vai ter cada vez mais na sua vida. Agora, olha a diferença quando você começa a perguntar ao universo como eu posso ter mais dinheiro com total facilidade. Isso é uma demanda. Gente, isso é bíblico também, sabe? Peças e receberás. Não tá escrito lá, tá escrito lá. Sabe? Quando a gente começa a pedir para o universo que algo mais incrível, que algo mais grandioso aconteça na nossa vida, isso começa todo um movimento e é energético, é isso que eu quero que você saiba, sabe? Tudo aquilo que a gente fala, tudo aquilo que a gente está ali emitindo pensamento, tudo aquilo que a gente está sentindo, tudo isso vai gerando vibrações. E o nosso campo energético, ele atrai para a nossa vida aquilo que a gente está vibrando. E aí, por isso que as perguntas, elas são tão poderosas. Por quê? Porque a gente sai das conclusões que a gente tirou a respeito da nossa vida e a gente começa o quê? Se abrir para as infinitas possibilidades.
Então, universo, quem são as consciências que vão contribuir comigo hoje? Universo, quem são os corpos com dinheiro que estão buscando uma mudança consciente que eu e meu corpo podemos oferecer? E tudo aquilo que estiver impedindo que isso aconteça, eu peço que se destrua e se descrie agora. Como seria você acordar todos os dias se conectando com as suas clientes, com as pessoas com dinheiro, que vão ser a máxima contribuição na sua vida? Como seria você começar o dia se conectando com as pessoas que vão te pagar à vista, que vão te pagar por Pix? Como seria você começar o dia se conectando com pessoas alegres, com pessoas leves, com pessoas divertidas, que vão ser a máxima contribuição para você? Percebe? E, gente, bora compartilhar essa live. Trouxe aqui um monte de coisa bacana para que esse conteúdo chegue para o maior número de pessoas possível. Trouxe aqui algumas anotações para eu não esquecer, para eu poder também ser a máxima contribuição aqui nessa live hoje. E olha, outra coisa maravilhosa, outra coisa incrível pra gente fazer quando a gente acorda é ativar o nosso timo. O nosso timo, ele é como se fosse o nosso coração energético. Ele fica aqui na altura do nosso peito. Então, ó, começa o dia, ó, dando leves batidinhas aí, ó, falando timo ativar, timo ativar, timo ativar, timo ativar. Quando a gente faz a ativação do nosso timo, gente, é como se a gente estivesse despertando todo o nosso corpo, né? Todo o nosso sistema imunológico também, ele ajuda o nosso corpo a se defender, né? De vírus, de bactérias, daquilo que tá tentando entrar no nosso campo, daquilo que tá entrando em contato com a gente. E às vezes você já começa ali a sentir ao longo do dia, começou a dar uns espirros, começou a sentir umas coisas esquisitas, porque muitas vezes, gente, como que acontece, né? Somos seres energéticos e somos super sensíveis a isso. Algumas pessoas têm um pouco mais de sensibilidade, algumas pessoas um pouco menos. Então, às vezes acontece de, por exemplo, você tá super bem e aí do nada começa uma dor de cabeça. Do nada começa uma sensação estranha no seu corpo. Na maioria das vezes isso não é seu. Isso são coisas de outras pessoas que você acabou captando aí no seu campo. E aí, como seria, né? Você começar a ativar o seu timo ao longo do dia, sabe? E não deixar que isso te afete. Seja bem-vinda, Ana Paula, Fabrícia. Então, gente, a Access tem ferramentas muito incríveis, tem ferramentas muito maravilhosas para ajudar a gente em absolutamente tudo. Ah, Fabrícia, olha, acontece demais realmente, né? E, gente, todo mundo que tá aqui, né, eu sempre gosto de falar isso, todo mundo que tá aqui é a galera da mágica, sabe? Seja bem-vinda, Bruna. Por quê, gente? Porque a galera da mágica, quando a galera ainda não tá na mágica, as pessoas que ainda estão dormindo, e eu estive dormindo durante muito tempo, quando elas veem essas coisas, esse papo de energia, esse papo de acordar o corpo, esse papo de falar com consciências, essas pessoas acham tudo isso muito louco, sabe? Mas a galera que é da mágica, ela sente lá dentro do coraçãozinho que ela é diferente. E aí, qual que é o problema? O problema é que muitas vezes a gente passa a vida inteira tentando se adequar, sabe? Se sentindo inadequado, se sentindo um peixe fora d'água. Puxa aí na sua vida, porque, gente, acontecia isso demais comigo, sabe? Muitas vezes eu tava lá na CLT, eu tava trabalhando para empresas e eu olhava as pessoas à minha volta e eu falava, caramba, eu devo ter alguma coisa de errado comigo, porque eu sou muito diferente. E quando eu falo que eu sou muito diferente, gente, não é porque eu achasse que eu era melhor do que aquelas pessoas, não, tá? Mas eu ficava muitas vezes com aquele pensamento de que eu era esquisitona, de que devia ter alguma coisa de errado comigo. E isso acontece demais com a galera da mágica. Por quê? Porque você olha para as outras pessoas que estão dormindo ainda, né? Que não despertaram ainda, que não perceberam essa questão da energia, que ainda não entenderam que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência aqui na matéria. Elas acham tudo isso muito louco. Então, se você tá aqui, eu sei que você é da galera da mágica, porque quem não é da mágica não aguenta ficar. Vai embora. E aí, gente, como eu tava falando aqui no início, o que acontece é que a gente começa o nosso dia muitas vezes muitas vezes não, na maioria das vezes a gente começa o nosso dia no piloto automático.
E esse piloto automático, ele vai levando a gente para quê? Para aquilo que está dentro do inconsciente coletivo. Então, eu acho que o melhor exemplo que a gente tem, né, do que acontece no inconsciente coletivo foi o caso das eleições, por exemplo. Lembra lá do período das eleições, né? O que aconteceu? O país ele ficou dividido, né, entre o lado A e o lado B. E as pessoas, mesmo as pessoas que são muito boas, mesmo as pessoas que são muito legais, né, as pessoas começaram a tomar partido, né, de um lado ou do outro, e isso começou a criar, assim, um grande clima, assim, super pesado, sabe, na nossa atmosfera. E isso a gente entrar, assim, num grau máximo dentro do piloto automático do inconsciente coletivo. E quando a gente faz uma classe de barras, quando a gente conhece essa ferramenta, né, a gente passa a ter uma série de ferramentas para a gente poder sair desse piloto automático. Então, quando você acorda que você não faz as ferramentas, que de repente você já entra ali na rotina, já vai se arrumar correndo, já vai colocar a criança para a escola, fazer isso, fazer aquilo outro, você tá nesse piloto automático. E aí você acaba captando tudo aquilo que tá dentro desse campo. E isso não é grandioso para você. Isso é algo que não que muitas vezes não vai te ajudar a chegar naquilo que você realmente quer na sua vida. Então, por isso as perguntas, elas são tão importantes. Aconteceu uma situação comigo, né, e eu quero compartilhar isso aqui com você. Por quê? Porque quando a gente começa, por exemplo, fazendo os mantras, né, a Axis tem um mantra maravilhoso, que é tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Então você pode começar fazendo as perguntas de expansão de consciência, faça um mantra muitas vezes, várias vezes por dia. E aí, olha que mágico que acontece também. Quando você começa, quando você entra na energia desse mantra, porque esse mantra, ele muda o nosso campo vibracional, e já eu vou falar mais sobre isso, o que tudo isso que eu tô falando aqui tem a ver com o dinheiro, né? O porquê que você se julgar, o porquê que você julgar as outras pessoas, por que isso te afasta do dinheiro, por que isso te afasta do receber? Porque isso altera o seu campo vibracional. E aí, gente, o dinheiro é tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória, Fabrícia. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. E eu tenho feito ele com o Japamala. Obrigada, Bru! Olha, as consciências que vão contribuir comigo hoje já estão aqui contribuindo. Bruna, sempre a máxima contribuição. Gente, é isso, sabe? Quando você começa a fazer as perguntas, você começa a atrair. E aí, gente, eu tenho feito muito isso, sabe? Como pode melhorar ainda mais? Perfeito! E daí eu tenho feito isso, sabe? Todos os dias de manhã, todos os dias à noite, quando eu vou dormir, agradeço ali tudo que aconteceu comigo no dia, vou dormir no mantra de tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. O que você pode fazer também que te ajuda a elevar, assim, a máxima potência a sua vibração? Se conecta com as coisas mais incríveis que já aconteceram na tua vida, sabe? Traz essa energia. Pensa aí, sabe? Se conecta agora. Pensa naquele momento maravilhoso, aquele momento incrível da sua vida, que você estava muito feliz, que você estava assim, estonteante de alegria, aquele momento que era um momento de comemoração, aquele momento que você estava assim, putz, sabe? Que o teu corpinho estava vibrando. Traz essa energia. Se conecta com aquilo que você realmente gostaria de estar vivendo na sua vida e imagina tudo isso acontecendo agora, sabe? A tua vida incrível, a tua conta bancária incrível, o relacionamento dos teus sonhos, o carro dos teus sonhos. Imagina você entrando nesse carro, imagina você realizando tudo isso. Quando você se conecta com essa energia, você muda a sua vibração. E, gente, quando a gente muda a nossa vibração, quando a gente consegue elevar a nossa vibração, a gente começa a atrair coisas para o nosso campo que estão nessa mesma vibração. Então, quando a gente começa nos mantras, que grandiosas aventuras viverei hoje. Quem sou eu hoje? Que grandiosas e gloriosas aventuras viverei hoje. Olha que incrível, olha que maravilhoso. Então, tudo isso vai atraindo. E aí, eu tenho feito isso. E aí, no final de semana, gente, eu fui no supermercado.
E a gente tem interessantes pontos de vista sobre supermercados, né? Os nossos julgamentos, ó. O piloto automático que eu tava falando, né? Então a gente já imagina, quando a gente pensa no supermercado, na maioria das vezes a gente imagina que o supermercado vai estar cheio, que nós vamos enfrentar filas, que nós vamos ter preços altos no supermercado, né? Não tá todo mundo falando dos preços altos, que tá tudo muito caro, que tá tudo isso, tá tudo aquilo. Esse é o piloto automático, né? E aí você entra nessa energia, você entra nessa vibração. E daí o que vai acontecer quando você chegar lá no supermercado? Tudo isso e mais um pouco, né? Porque nós somos incríveis para criar as coisas na nossa vida. E quando você começa a fazer as perguntas, né? Isso tudo vai mudando. Por quê? Porque você vai saindo desse piloto automático e você começa a fazer mágica na sua vida. E aí, gente, cheguei no supermercado final de semana e peguei uma vaga na sombra, um sol de rachar aqui no Rio de Janeiro. E eu falei, uou, como pode melhorar? Uma vaga na sombra, que incrível, que maravilhoso. Peguei meu carrinho, comecei a fazer as compras. E, gente, assim, muitas promoções, coisas que eu falei, gente, não acredito que isso aqui tá esse preço. Não acredito que isso aqui tá esse preço. Supermercado vazio. Então foi assim, foi muito divertido fazer compras, sabe? No final de semana, porque realmente foi algo grandioso. E aí fiquei surpresa com as promoções. Consegui trazer para casa tudo que eu queria, gente. Não faltou nada da lista de compras. E aí tem uma lanchonete dentro do supermercado. Quando eu cheguei nessa lanchonete, tinha um picolé lá, um picolé que eu amo, que é uma paleta mexicana de doce de leite, gente, da Aviação. Eu amo essa paleta. E aí eu tinha visto o preço lá de R$12,99 do picolé. Quando eu fui pagar, ele só me cobrou R$8,99. E aí eu falei assim, mas o preço não é R$12,99? Ele, não, senhora, é R$8,99. Tipo, eu tinha visto errado. E aí eu falei, uau, como pode melhorar? Ele, eu falei, não, pensei alto aqui. E aí, gente, falei, putz, como pode ser mais divertido, né? Você comer aquilo que você quer, você ser surpreendida pagando ainda menos por aquilo. E aí, gente, cheguei no caixa, o caixa vazio, sem ninguém. Ninguém na minha frente. E aí eu pensei que o caixa estava fechado. Aí eu perguntei, tá aberto? Ela falou, tá aberto, pode passar. Aí eu fui começar a colocar minhas compras no caixa do supermercado. Apareceu um funcionário do supermercado e falou, eu posso ajudar a senhora com as suas compras? E aí eu fiquei, como pode melhorar, né? Eu falei, como pode melhorar? Eu falei, claro, vou adorar a sua ajuda. E, gente, ele foi passando, assim, todas as compras pra mim. Ele passou o carrinho, ele foi colocando tudo nas sacolas, ele foi colocando tudo nos carrinhos, tudo no carrinho. E aí ele falou, vou levar a senhora no estacionamento. E aí eu fiquei, gente, tem que dar uma gorjeta pra ele, né? Porque a gente, entra no piloto automático. Porque, gente, eu comecei ali no julgamento. Eu falei, ele tá me ajudando, ele quer uma gorjeta. Ó o nosso julgamento, gente. Olha o nosso julgamento. E eu falei, gente, como pode melhorar, né? Isso aqui. E aí aí eu falei, pronto, já sei. Peguei R$20 na minha carteira, falei, vou surpreender essa pessoa também. Falei, eu vou fazer a diferença na vida dele hoje. Peguei R$20 pra poder dar de gorjeta. Falei, eu também vou fazer a diferença na vida dele. E aí, gente, quando eu fui dar o dinheiro pra ele, ele falou, eu não posso aceitar. Eu tô aqui pra poder fazer esse trabalho, né? E o mercado não permite. E aí eu fui e agradeci muito a ele de coração. Eu falei, olha, você me ajudou muito hoje, você foi incrível. É uma pena que você não possa aceitar isso aqui, mas eu realmente estou muito grata, que Deus abençoe a sua vida e abençoe ali a vida dele. E vim embora com isso, sabe? Por que eu tô compartilhando tudo isso com você, gente? Porque a mágica, ela acontece desde que você esteja aberta para receber. E você não precisa acreditar no que eu tô falando. Eu não quero que você acredite no que eu tô falando. Eu quero que você comece a tirar as suas conclusões a partir das suas experiências. E tudo que você precisa é perguntar para o universo, é estar aberta para receber.
É sair de todo esse julgamento que eu vou trazer aqui hoje, né? Como que você faz para poder fazer isso? Como que você sai desse lugar do julgamento, das conclusões que você tirou sobre toda a sua vida e se abre para poder receber? E quando, gente, a gente começa a fazer a mágica com as coisas pequenas, com as coisas pequenininhas, a gente começa a acreditar que coisas ainda mais grandiosas podem acontecer na nossa vida, sabe? Quando você chega no shopping e você começa a se perguntar como eu posso encontrar uma vaga com total facilidade que vai ser a máxima contribuição para mim? Como eu posso encontrar uma vaga para estacionar que vai ser a máxima contribuição aqui para mim hoje com total facilidade? E aí, ó, puf, essa vaga aparece, parece que vira uma chave dentro de você. E aí você começa a perceber que funciona. E aí você começa a acreditar que você pode fazer isso com coisas maiores. Tá fazendo sentido, gente? Ó, vamos compartilhar essa live pra gente poder quebrar tudo hoje aqui. Vamos baixar todas as barreiras para receber. Baixando barreiras, baixando todas as barreiras. Sente aí no seu coração, pede no seu coração que todas as suas barreiras sejam baixadas para que você possa receber a máxima contribuição dessa live aqui hoje. E bora lá! E, gente, baixando barreiras também é uma ferramenta muito poderosa. Sabe quando você chega num lugar e que você precisa resolver uma coisa, você precisa resolver um problema numa loja, numa empresa, e aí você tá vendo que a pessoa ali tá cheia de bloqueios, tá cheia de má vontade para poder te atender, para poder resolver a tua situação? Começa a utilizar essa ferramenta, sabe? Lá na tua cabecinha, começa a conversar com o corpo daquela pessoa e começa a pedir para ela baixar as barreiras. Começa a conversar com o seu corpo e começa a pedir pro seu corpo baixar as barreiras para receber daquela pessoa. Porque muitas vezes a gente chega num lugar e a gente vê uma pessoa mal encarada, a gente vê uma pessoa mal-humorada, a gente também levanta um muro, sabe? A gente cria uma barreira contra aquela pessoa, que a gente não quer ter contato com ela, que a gente não quer receber dela. A gente começa a ligar os nossos julgamentos sobre aquela pessoa, que ela não devia estar ali, que se ela tá mal-humorada, que não devia trabalhar, que se não sabe trabalhar com pessoas, que se não sabe lidar com o público, não devia estar ali. E isso, gente, ó, só cria mais problema na nossa vida. Experimente com os seus próprios clientes. Experimente, antes de você começar a negociar com o cliente, experimenta baixar as barreiras do seu corpo e pedir para o seu cliente baixar as barreiras dele. Claro que na sua cabecinha, né? Senão o cliente não vai entender nada. Mas começa a pedir ali, ó, para que todas as barreiras, todos os bloqueios, todos os impedimentos, tudo que está impedindo que aquela pessoa consiga perceber o seu trabalho, aquilo que você está oferecendo para ela, como contribuição na vida dela, seja destruído e descriado, sabe? E aí, gente, ó, o quanto que você tem julgado as pessoas. E aí, muitas vezes a gente entra nesse lugar assim, ai, Dani, mas eu não tô mais nesse lugar, mas eu não julgo mais as pessoas. Olha, eu faço o Ho'oponopono, eu faço todos os dias o mantra de Axis, eu oro pela humanidade, eu não como carne, eu isso, eu aquilo, sou toda boazinha. Gente, bota a mão na consciência, não é o que você fala da boca pra fora, mas é aquilo que acontece no automático, cara. Quantas vezes você tá julgando a tua mãe, quantas vezes você tá julgando o seu pai, quantas vezes você tá julgando a tua irmã, teu irmão, teu marido, teu vizinho, seja lá quem for, sabe? Por quê, gente? Porque é o piloto automático, cara. E a gente tá funcionando no piloto automático. Para você sair do piloto automático, você tem que estar consciente. Então bota aí a mão na tua consciência, de 0 a 10, o quanto que você tá sendo essa pessoa que julga todo mundo. E aí, gente, quando a gente julga as pessoas, a gente entra em ressonância com a vibração das pessoas que a gente tá julgando. A gente entra em ressonância com algo que não é grandioso pra gente. Como seria você começar a ser apenas um interessante ponto de vista? Um interessante ponto de vista é quando você vê uma situação e você entende que você não tem todas as informações sobre aquilo. É você não entrar na energia da arrogância, porque, putz,
Quando você tá julgando, você tá na energia da arrogância. Quem é você para julgar as pessoas? Quem é você para julgar a sua mãe? Quem é você para julgar teu marido? Quem é você para julgar o vizinho? Caçamba! Precisa despertar para isso, sabe? E qual que é a diferença, gente, da constatação e do julgamento? Porque às vezes você percebe, sabe? Você simplesmente percebe, é uma constatação. Você viu uma situação e você teve uma constatação daquilo. E as pessoas, elas perguntam muito, mas Dani, qual que é a diferença de uma constatação para um julgamento? O julgamento é quando vem aquela vontade de compartilhar aquilo, sabe? De, olha, você viu o que fulano fez? Olha, a minha mãe isso, é porque você não sabe, porque a minha mãe é uma pessoa muito difícil, porque a minha mãe isso, porque a minha mãe aquilo. E às vezes você começa até dentro da tua própria família, fazendo o quê, gente? Denegrindo a imagem daquela pessoa, desempoderando aquela pessoa. Mesmo que você não fale, se você tá fazendo isso aqui, gente, ó, ferrou com tudo, toda vez. Gente, ó, isso aqui é mágico. Toda vez que você julga alguém, você tá perdendo dinheiro. Tá perdendo dinheiro por quê? Porque você tá abaixando a sua vibração. Você tá entrando numa vibração que não é uma vibração de criação. E a lei da atração, a gente acredita que a gente atrai aquilo que a gente quer para nossa vida, mas na verdade você atrai aquilo que você está vibrando. E se você está julgando as pessoas, você não vai conseguir atrair dinheiro desse lugar. Quantas vezes você está julgando os seus próprios clientes? Ai, mas ninguém tem dinheiro. Ai, mas as pessoas não valorizam o desenvolvimento humano. As pessoas não valorizam as ferramentas, as terapias. As pessoas não valorizam as ferramentas de expansão de consciência. Isso é julgamento. Começa a fazer pergunta. Quem são as pessoas que estão abertas para receber? Quem são as pessoas que estão prontas para receber? Porque aqui, gente, também tem um outro segredo, sabe? Muitas vezes aquilo que você faz é algo grandioso, é algo incrível, é algo mágico, é algo que vai fazer toda a diferença na vida das pessoas, mas não é todo mundo que está pronto para receber. E as ferramentas, elas vão chegando na nossa vida quando a gente tá preparado para receber aquela ferramenta, sabe? Talvez, gente, há 3 anos atrás eu não estivesse preparada para receber a Axis, né? Às vezes a gente entra nesse interessante ponto de vista de, ai, como seria maravilhoso se eu tivesse conhecido isso há 10 anos atrás. Como seria maravilhoso se eu tivesse conhecido isso há 20 anos atrás. Mas caçamba, você de 10 anos atrás talvez não estivesse pronta para poder receber esse conhecimento. E as coisas, as ferramentas, elas chegam pra gente quando a gente está pronta. E pode ser que as pessoas que no seu interessante ponto de vista você poderia vender o seu trabalho, elas ainda não estão prontas para receber. Mas tem um monte, tem milhares de pessoas, quem sabe milhões de pessoas já no universo, no planeta, que estão prontas para receber. Então começa a perguntar para o universo quem são as pessoas que estão prontas, que vão ser a máxima contribuição para o meu negócio, que vão pagar o meu serviço com total facilidade, que vão pagar o meu serviço com alegria, que vão pagar o meu serviço no Pix. Quem são as pessoas que estão prontas para receber, para reconhecer isso aqui que eu estou entregando para elas? E aí, gente, ó, em todos os lugares, tempos, dimensões e realidades onde eu estou me afastando do receber, vamos destruir e descriar isso agora? E aí, se você já fez uma classe de barras, agora é a hora de usar o enunciado aclarador. Em todos os lugares que você percebe que você tem julgamento, que você está mantendo pontos de vista interessantes que estão te afastando do receber, usa o enunciado aclarador, né? E aí, gente, outra pergunta mágica, né? Como pode melhorar? Como pode melhorar toda essa situação aqui hoje? Ontem aconteceu uma situação interessante aqui em Nova Iguaçu, que infelizmente, né, uma loja pegou fogo. Foi um grande incêndio, foi uma situação assim bem desafiadora, vamos colocar assim, né? E aí o que começou a acontecer nos grupos de WhatsApp daqui da região?
as pessoas começaram a entrar nessa energia e começaram a entrar no julgamento do corpo de bombeiros, que demorou a chegar, que não tinha água, que isso, que aquilo outro, que era muito triste, que era muito isso, que era muito aquilo, que era muito aquilo outro. E realmente, gente, é muito triste quando a gente vê algo pegando fogo, quando a gente vê algo se destruindo, quando a gente vê algo que de alguma forma está afetando a vida das pessoas, né? Seja fisicamente, seja financeiramente, seja emocionalmente. Só que o que eu quero trazer aqui para você, né? É que quando a gente entra nesse lugar de julgamento, de compartilhar essas notícias, de entrar nessa tristeza do consciente coletivo, a gente não está sendo contribuição. Percebe que não está sendo contribuição? E aí, quando acontece essa situação, né, o que a gente pode fazer? Às vezes, você não tem como fazer nada fisicamente, né? Eu não tenho como ir lá e, de repente, jogar um balde de água para ajudar a apagar um incêndio. Mas comece a perguntar para o universo, como eu posso ser a máxima contribuição nessa situação aqui? Às vezes, gente, vai ser você parar para poder fazer uma oração, sabe? Para que aquelas pessoas que estão lá, que estão tendo essa oportunidade de ajudar, que elas possam ser a máxima contribuição naquele momento. Muitas vezes vai ser você parar em um momento e enviar uma energia positiva para aquele lugar, no momento onde todas as pessoas estão vibrando no desespero, onde todas as pessoas estão vibrando ali na energia da tristeza, é você poder ser um ponto de luz para aquilo tudo que está acontecendo, sabe? Então a gente precisa estar muito consciente para não entrar nesse piloto automático, para não entrar nessa energia do julgamento, para não entrar nessa energia que não cria nem pra gente nem pro mundo, sabe? Porque isso é algo que encolhe, que solidifica as coisas como elas estão. Então é você se perguntar, sabe? Como que eu posso ser a máxima contribuição aqui hoje? E o quanto que você tem se alinhado com o julgamento das outras pessoas? Porque, gente, às vezes você tá ali numa energia neutra e aí vem uma pessoa com um interessante ponto de vista sobre uma situação e aí você entra naquela de, putz, é isso mesmo, sabe? É isso mesmo, né? Então, a gente não pode, sabe? Os interessantes pontos de vista das pessoas têm a ver com aquilo que elas viveram também, com as experiências que elas tiveram, com tudo aquilo que elas criaram ao longo da vida delas. E quando a gente entra nesse lugar, a gente deixa muitas vezes de ser quem a gente realmente é. E quando você entrar nesse lugar, gente, pensa aí numa situação que de repente você começou a julgar ali no automático. Tem uma outra ferramenta muito poderosa que é o tudo é o oposto do que parece ser, nada é o oposto do que parece ser. É mais uma ferramenta que a gente aprende Axis. Tudo é o oposto do que parece ser, nada é o oposto do que parece ser. Como eu posso ser apenas o interessante ponto de vista nessa situação? E o interessante ponto de vista é o ponto de vista da neutralidade. É quando você vê a situação e você escolhe que você não vai julgar. E não vai julgar por quê? Porque você não tem todas as informações. Quem é você, né? Se pergunte, quem sou eu para julgar as outras pessoas? Quem sou eu para julgar essa situação? Sabe? Como eu posso ser contribuição aqui hoje? E quando a gente entra também nessa energia do julgamento, muitas vezes isso leva a gente pro lugar do vitimismo, sabe? E do que eu tô falando, gente? Imagina aí que você tem uma relação muito interessante com a sua mãe, né? E aí você começa a criar esse julgamento, né? Que a sua mãe isso, que a sua mãe aquilo, que a sua mãe devia isso, que sua mãe devia aquilo. Percebe que nesse lugar você tá entrando ali numa posição de vítima. E, gente, o vitimismo, ele é uma merda. Ele é uma merda, porque ele também não cria, sabe? Pobre coitada de mim. Lembra da vibração? Quando você entra nesse lugar de que você é vítima, dos seus amigos, filhos da puta, quando você entra num lugar de que você é vítima do seu marido, do seu relacionamento, quando você entra num lugar de que você é vítima do seu chefe, seja lá de quem for que você tá acreditando que você é vítima, você também tá baixando total a tua vibração. Por quê? Porque é como se fosse um personagem, sabe? E esse papel de vítima
que você tá entrando nesse lugar do julgamento, você vai levar para outros lugares na sua vida. E aí, inconscientemente, você acaba atraindo situações semelhantes àquela que você tá vivendo. Então, todas as vezes que você entrar nesse lugar de vítima, começa a dizer para você, ninguém me deve nada, ninguém me deve nada. Todas as expectativas, todas as projeções que eu criei sobre essa pessoa, eu destruo e descrio isso agora, vezes 1, deusilhão de vezes. E ó, enunciado aclarador. E o quanto que você tem julgado a si mesma. Gente, a galera da mágica se julga demais, sabe? Você é um ser incrível, um ser infinito, um ser maravilhoso, um ser fodástico. Só que muitas vezes você não tá expandindo isso para o universo, porque você tá na energia do julgamento, do que as pessoas vão pensar, que fulano é melhor do que que fulano, que eu não sei falar direito, que eu isso, que eu aquilo, que eu aquilo outro, que eu aquilo outro, que eu aquilo outro, e aí vai solidificando tudo isso em você. E muitas vezes você deixa de criar porque você tá na energia do julgamento. Gente, eu conheci Axis, né, trazendo aqui a minha vulnerabilidade e abrindo o meu coração para você também que tá aqui hoje, para você que vai assistir essa live depois. Eu conheci Axis em janeiro do ano passado. Foi algo assim muito incrível, muito mágico na minha vida. A minha primeira classe, eu conheci Axis por indicação de uma cliente minha, uma coach minha. E ela me mandou os mantras de Axis. E eu comecei a usar os mantras de Axis. E eu comecei a ver que aquilo era muito expansivo. Começou a fazer muita diferença na minha vida, sabe? Começar o dia fazendo as perguntas para o universo, ativando o meu timo, perguntando para o universo quais eram as mágicas que estavam disponíveis para mim. E como eu comecei a ver resultado, né? Lembra? A gente começa a fazer as pequenas mágicas, a gente começa a acreditar que as mágicas maiores, elas também são possíveis. E naquele momento eu falei, gente, vou começar a pesquisar sobre classe. Nunca tinha corrido as minhas barras. E para quem nunca correu as barras, gente, as barras são 32 pontos na nossa cabeça, que são responsáveis por diferentes áreas da nossa vida. E quando essas barras, quando esses pontos eles são tocados, eles fazem uma liberação energética de pensamentos, sentimentos e emoções que estão criando limitações na nossa realidade. E eu nunca tinha corrido as minhas barras, mas eu escolhi que eu ia fazer uma classe, porque eu falei, gente, se os mantras funcionam, se isso aqui que está disponível na internet gratuitamente está trazendo tanto resultado na minha vida, o que mais é possível, né? Que eu nunca considerei. Eu falei, esse negócio dessa classe de barras deve ser muito bacana. E daí eu fui fazer a primeira classe de barras e foi algo assim muito, 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 muito mágico, porque eu senti demais a energia, eu recebi demais as sessões, porque na classe de barras você recebe 2 sessões e você faz 2 sessões de barras de Axis também. E o que tem de mágico em Axis? O desbloqueio, ele não acontece somente quando você recebe as barras, mas quando você está correndo as barras de alguém, que você tem pontos de vista em comum com aquela pessoa, aquilo que está sendo liberado nela é liberado em você também. Então é algo que é potencializado, porque você está fazendo as barras, está correndo as barras e você também está recebendo. E quando você está ali só recebendo também é algo muito incrível, muito mágico, muito maravilhoso. E daí foi tão incrível. Eu lembro que no dia seguinte, gente, Pix na minha conta, um dinheiro, sabe, que eu não estava esperando, que surgiu ali no dia seguinte. Vários insights, porque, gente, foram muitas. Eu falo que, assim, foi um divisor de águas na minha vida. Quando eu fui fazer a minha primeira classe de barras, ali eu comecei a tomar muita consciência de muita coisa. Porque é como se fossem insights, sabe? São fichas que vão caindo, coisas que você não estava consciente, que você começa a perceber. E eu lembro que em janeiro do ano passado foi a melhor época, a melhor fase pra mim do meu trabalho com o coaching. Então foi um momento que eu tava faturando muito, que eu tava com a minha agenda cheia, que eu tava cheia de clientes, só que ali, ó, caiu a ficha pra mim de que não era mais aquele o caminho que eu precisava seguir, que tinha algo maior, que eu tinha chegado num outro estágio da minha missão de vida. E aí foi tão mágico que eu falei, caramba, eu quero começar a levar isso aqui para mais pessoas.
Então, na minha classe, eu escolhi que eu queria ser facilitadora e aí eu fui fazer outras classes. Só que o que aconteceu, gente? O ser humano, nós, né? Imagina aí que você é um diamante, assim, incrível, maravilhoso. Mas imagina que esse diamante, ele tá dentro de uma cebola, né? E essa cebola, ela tem várias cascas. E que casquinhas são essas? São as crenças limitantes que você tem. São os pensamentos, sentimentos e emoções que você se alinhou de outras pessoas. Os interessantes pontos de vista que você criou. Os pontos de vista que você está defendendo. Os pontos de vista que você está evitando. E aí, gente, quando você faz uma sessão de barras, putz, você começa a desbloquear isso. Vai resolver tudo numa sessão? Provavelmente não, porque caçamba, eu tenho 40 anos, são 40 anos de camadas de crenças, sabe? Isso vai saindo aos poucos. E aí, o que aconteceu, gente? Eu entrei num julgamento de que se eu começasse a falar de Axis, se eu começasse a falar de ferramentas, que eu ia estar imitando as outras pessoas. E olha que louco. E por que eu tô compartilhando isso com você? Porque são os nossos julgamentos que impedem a gente de expandir na nossa vida. São os julgamentos que a gente cria, os interessantes pontos de vista que a gente cria na nossa vida, que impedem a gente de ser a máxima contribuição pra gente e pro mundo. E muitas vezes é isso que está impedindo do dinheiro chegar na sua vida. Então, gente, em todos os espaços, em todos os lugares, em todos os tempos, em todas as dimensões em que você está se julgando, vamos destruir e descriar isso agora, vezes 1 deusilhão de vezes. Como seria se abrir para as infinitas possibilidades? Universo, o que mais é possível que eu nunca considerei? Como posso baixar todas as minhas barreiras para receber hoje do universo e de todo mundo, sem me julgar, sem julgamentos? Clientes abençoados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata a todos os clientes, a todas as consciências que eu julguei, mesmo que inconscientemente. Eu quero destruir e descriar todos os julgamentos agora. Você recebe? E, gente, é baixar as barreiras para receber e ver a mágica acontecer. Dia 12 de fevereiro vai acontecer a próxima classe de barras de Axis aqui no Rio de Janeiro. Se você escolhe, se o teu corpinho aí tá pedindo para ir para um outro nível, para conhecer algo ainda mais grandioso, para expandir ainda mais na sua vida, só vem, manda um direct com eu quero, que vai ser assim para mim assim uma honra, uma alegria poder te ajudar a expandir também, te ajudar a descobrir aquilo que você já sabe, porque a Axis também tem isso, né? Axis ele veio para empoderar as pessoas a saberem que sabem, sabe? Em Axis a gente aprende que a gente não tem guru, não tem uma pessoa que é detentora, sabe, de toda a informação, de toda a mágica, não. Axis mostra o tempo inteiro que nós somos seres incríveis, que nós somos seres maravilhosos, que a gente só precisa reconhecer. Você que tá aqui, você que vai assistir essa live depois, você veio para esse planeta com uma missão de vida. Você veio para esse planeta porque você foi convidado a fazer a diferença e você a aceitou. Você só tá aqui porque você aceitou. Só que a gente chega aqui e a gente entra nesse piloto automático do inconsciente coletivo e muitas vezes a gente esquece que a gente veio para cá para fazer mágica, que a gente veio para cá para fazer a diferença na vida das pessoas. Só que lembra, ó, uma vela acesa é capaz de acender todas as outras. Quando você desperta, você é capaz de despertar muitas e muitas e muitas e muitas e muitas outras pessoas. Quando você eleva a tua vibração, você consegue elevar a vibração de todas as pessoas que estão à sua volta, porque a energia contagia. Se você tá vivendo aí na frequência, né, da caca, do julgamento, dos interessantes pontos de vista, você tá contaminando as pessoas. Mas se você escolhe ser a energia da criação sem esforço, como eu posso ser a elegância da criação sem esforço, como eu posso ser a máxima contribuição hoje para mim mesma e para o mundo,
Terra, como eu posso contribuir com você hoje? Terra, como você pode ser a máxima contribuição para mim hoje e sempre? Quando você escolhe estar nessa energia, você contagia todo mundo à sua volta. E se forem 1000 pessoas? E se forem 10.000 pessoas? E se forem 100.000 pessoas? 1 milhão de pessoas nessa vibração e nessa energia? Você escolhe. Se você escolhe, bora. E se você está no interessante ponto de vista de que, Dani, não tenho dinheiro para investir agora, use as ferramentas que você já tem. Vai lá para o YouTube, pesquisa sobre os mantras de Axis, pesquisa sobre as perguntas de expansão de consciência. Estou comprometida a trazer cada vez mais lives aqui sobre as ferramentas incríveis e mágicas e maravilhosas de Axis também. E sente no seu corpo e começa a perguntar para o seu corpo: corpo, como eu posso criar uma classe de barras para mim com total facilidade? Corpo mágico e abençoado, como podemos criar o dinheiro para participar de uma próxima classe de barras de Axis com total facilidade? O universo, que mais é possível que eu nunca considerei? Como eu posso ter essa ferramenta com total facilidade na minha vida? E fica nas perguntas. Gente, ficou alguma dúvida? Se ficou alguma dúvida, a hora é agora. Deixa aqui, deixa eu saber. Eu puder ser contribuição aqui para você, eu vou adorar. Se não ficou dúvida, eu vou deixar essa live salva aqui. Compartilha essa live, deixa o seu comentário, deixa lá o que você mais gostou. Para quê? Para que esse conteúdo possa chegar para mais e mais pessoas. E é isso. Excelente dia. Ai, que bom, Ju. Que bom que não ficou nenhuma dúvida. Vamos ficar nas perguntas, então. O universo me mostre algo mágico hoje, algo incrível, algo maravilhoso, algo grandioso. O que eu não estava disposta a receber 10 segundos atrás? Que se eu tivesse aberta para receber, mudaria toda a minha realidade. Ai, Ju, só vem, Ju, só vem, só vem. Bora! Um beijo, gente. Beijo no coração. Excelente dia para nós. Beijo.